Começamos agora mais um Gazeta Entrevista. Nessa quinta-feira, nós temos aqui dois blocos para falar de um assunto muito importante. Qual é o papel do vereador? Olha, hoje o governo do estado, ele já está ainda acontecendo nesse horário, está organizando um evento onde chamou pelo menos todos os vereadores do estado para que eles pudessem ter voz e vez. E aí, para os vereadores, isso é muito importante, porque é uma chance que eles têm de poder explanar as dificuldades que eles encontram, de poder trazer os problemas do município, porque muitas vezes fica ali só na localidade, eles não conseguem levar para fora. E muitos dos problemas dos municípios do Acre, principalmente os isolados, requer a ajuda dos governos federal e estadual. Então eu trouxe aqui hoje para falar o Gilson Consati. Ele é o presidente da União dos Vereadores do Brasil, quer dizer, representa os vereadores de todo o país. E aí o vereador também, Matheus Paiva, que veio aqui, o vereador de Rio Branco, para que a gente possa bater um papo e a gente possa descobrir quais são os maiores problemas, as dificuldades e o que fazer para ajudar os vereadores durante esse período. Boa tarde aos dois. Eu vou conversar aqui logo perguntando para o Gilson, porque hoje pela manhã eu gravei uma entrevista com ele e eu perguntei o seguinte, eu fiz uma pergunta sobre a questão dos vereadores e você me falou que muitas vezes, em plena campanha, tem vereador que diz assim, olha, eu prometo uma escola, eu prometo asfaltar isso, porque ainda não conhece bem o papel dele, né? E aí, quando ele chega no parlamento, descobre que não é bem assim. É isso mesmo? É isso. E aí é a primeira frustração do eleitor. Porque eu, vereador, eu candidato, vou numa comunidade, assumo um compromisso que vou fazer uma unidade de saúde, vou fazer uma escola, mas quando eu sento na cadeira de vereador, eu não tenho esse poder. Eu tenho esse poder de lutar, de trabalhar, de alterar, por exemplo, o orçamento municipal para colocar. Mas quem vai executar ou não é o executivo, que é a função do executivo. Mas é uma satisfação muito grande eu estar aqui. Pela primeira vez eu venho para o estado do Acre, para Rio Branco, e estou muito feliz pela forma que eu vi esse evento. O governo do estado fez uma atividade chamando todos os parlamentares, Matheus, e eu quero agradecer também ao Matheus e os vereadores que me trouxeram aqui, foi eles que fizeram esse convite juntamente com o governo do estado, para dizer dessa integração, porque é importante o encontro desses que a gente fez, está organizando, está participando, no caso eu estou participando e aqui o estado está organizando, essa troca de informações dos vereadores. Aquilo que você falou muitas vezes, o vereador está no primeiro mandato, não sabe quais são as suas atribuições, não sabe quais são as suas funções, e ele, eu tenho dito, o vereador é um transformador da sociedade, é aquele homem ou mulher que vai mudar a vida das pessoas com as suas ações dentro do parlamento municipal. Para isso, ele precisa ter conhecimento, buscar qualificação e também troca de experiência com os demais vereadores, que isso vai dar resultado para a sociedade. Vereador Matheus Paiva, o senhor tinha consciência disso na plena campanha? Ou você acha que os seus colegas ainda só aprenderam quando chegaram no parlamento, olha, o que causa, por exemplo, despesa, a gente não pode fazer aqui, esses detalhes que só vão conhecer quando começa a trabalhar? Adailson, primeiramente, boa tarde, obrigado pela oportunidade, aqui na presença do nosso presidente do UVB, União dos Vereadores do Brasil. Durante a campanha a gente encontra muitos candidatos que, como o presidente falou, prometem mundos e fundos sem saber realmente qual é a função do vereador, que é legislar, propor leis municipais que venham trazer benefícios para a população. Não é asfaltar rua, não é construir escola. O vereador destina a emenda e quem executa é a gestão municipal. Então a gente encontra muitos candidatos que, para ter o voto do eleitor, ele vai lá e promete muita coisa que ele sabe que não é o papel do vereador. Então isso, hoje é importantíssimo a gente saber qual é o papel fundamental do vereador, saber qual é a forma que o vereador vai ajudar no município. Se hoje, por exemplo, eu acabei de me eleger como vereador, aí eu entro lá, mas eu preciso conhecer um pouco da lei do município, né? Um pouco da Constituição, que tem uns artigos específicos sobre o trabalho do vereador, de como a formação do município. A União, por exemplo, vocês ajudariam esse vereador, se ele precisar? Nós temos assessorias dentro da UVB que pode dar tranquilamente ao vereador. Mas o que eu digo sempre ao vereador? Primeira coisa, ler a lei orgânica do município. 2, entender o regimento interno da Câmara. O regimento interno como já disse, regimento interno é dentro da Câmara, como é que funciona a Câmara, como é que funcionam as comissões, como é que funciona
pedir a palavra, qual é o momento de falar, o que pode e o que não pode numa Câmara de Vereadores. E a lei orgânica é a lei maior do município, porque o vereador faz o quê? Ele transforma a sociedade com base na lei municipal. Eu não posso fazer uma lei que vai impactar o outro município, o estado ou o país. Não. Dentro do âmbito do município, o legislador do município é o vereador. Então, ele tem que conhecer a lei orgânica e o regimento interno. E também buscar conhecimento, né? Como que é buscar? É buscar cursos de capacitação. É buscar entender qual é o papel do vereador, quais são as suas atribuições constitucionais. O vereador, ele é limitado? Sim, é limitado, porque quem executa é o Poder Executivo. Mas o vereador tem um papel fundamental nas políticas públicas, para o debate com a sociedade, para chamar as pessoas para conversar, para criar ações dentro do município que vão impactar positivamente para a sociedade. Muitas vezes o vereador, ele é o legislador, mas o vereador é limitado na questão da apresentação de leis. Mas toda a lei do município, que veio do Executivo, passa obrigatoriamente pela aprovação, pela análise dos vereadores, das comissões dentro das câmaras de vereadores. Então esse é o grande papel fundamental. E também fiscalizar os atos do Poder Executivo, como é que está sendo os recursos do município, como é que estão sendo gastos, né? Então tem esse papel fundamental. Eu sempre digo, nós temos que entender que a Câmara é um poder independente, né, do Executivo, mas é harmônico. Tem que haver a harmonia para dar certo, porque se um puxa para um lado, outro puxa para o outro, não vai dar certo. Tem que discutir, tem que chegar à exaustão, muitas vezes, da discussão das causas propositivas para a sociedade e encontrar o melhor caminho, executivo e legislativo. O que eu vejo em muitas câmaras, e essa legislatura é um assunto um pouco fora desse contexto, mas eu vou chamar a atenção. O que está acontecendo que eu estou vendo, e eu ando o Brasil inteiro? Nessa legislatura está havendo muita briga de Câmara de Vereadores, muita acusação, e o debate muitas vezes... Mas acusação entre vereadores? Ou qualquer pessoa, entidade, as pessoas falam muito fácil, apontam o dedo. A nossa função não é para apontar dedo, ou melhor, é para discutir os problemas, não as pessoas. Não a pessoa individual. O vereador Gilson é isso, aquilo. Não, o vereador Gilson tem esse posicionamento e eu sou contrário ao posicionamento dele. Por isso, isso e isso. Mas eu preciso entender que eu tenho que discutir a questão macro para dar resultado. Porque se eu ficar na picuinha, na briga política, no palanque perde político... todo mundo, né? Porque todo mundo, alguns ainda não desceram do palanque eleitoral. E tem que entender que terminou a campanha política, eu fui diplomado, eu tomei posse como vereador, eu sou membro de um poder. E esse poder é para toda a sociedade e não é somente para um grupo político ou algum segmento da sociedade. Então, é um trabalho que a UVB tem feito e vai fazer. A União dos Vereadores do Brasil, da qual eu tenho a honra de ser presidente, ela tem um trabalho de conscientização dos vereadores para, respeitando o seu colega ou respeitando o executivo, ele está respeitando a sociedade. E é isso que nós precisamos, ter respeito. Podemos ter divergências todas as divergências, mas o respeito nunca pode faltar numa Câmara de Vereadores. Deixa eu aproveitar que o senhor está falando de respeito, falando também do papel do vereador. Muitas vezes, e aí a gente tem uma crítica, acho que o Matheus até sabe, uma crítica, muitas vezes, à maioria das câmaras, que o prefeito consegue manter uma base, e essa base sempre tem a maioria dos vereadores, ele consegue aprovar o que quiser, e existe muita pouca, e fica no papel da oposição, às vezes com poucos vereadores, criticá-lo. Como é que o vereador pode ser da base, e ele pode fugir dessa crítica, fazendo um trabalho onde ele pode fiscalizar? Entendendo o seu papel. Mas às vezes politicamente ele não quer fazer isso. Eu já fui vereador de situação, hoje sou vereador de oposição. Nós temos uma Câmara de 9 vereadores, nós somos 6 da oposição. Isso aonde? Em Iraí, Rio Grande do Sul. Todos os projetos, com exceção de um projeto meu, inclusive o prefeito vetou, nós derrubamos o veto, aprovamos todos os projetos. E quando eu era governo, quando era da situação, nós discutimos. Eu já votei projeto contra
e devo votar, o vereador deve votar, se não concordar com o projeto. Não é porque eu sou da paz do governo que eu tenho que fechar os olhos e dizer eu voto tudo. Ou que eu sou da oposição, eu tenho que ser todo contra. Não, tem que ter um equilíbrio. E aí a discussão. Mas como é que acontece muitas vezes? O vereador não se dá respeito ao seu papel que a sociedade colocou. Muitas vezes o vereador, se torna um puxadinho da prefeitura. Ele é visto na sociedade como... E a sociedade muitas vezes não entende o papel do vereador por essas ações, que parece que o vereador é um assessor da prefeitura. E aí aqui e não críticas, né? Ele é membro de um poder que é independente do poder executivo, ele é membro do poder legislativo e tem que ter independência. Essa independência não quer dizer que não tem que ter harmonia, tem que ter, eu defendo a harmonia, para chegar no resultado para a sociedade. Mas tem que ter independente, por isso que eu uso, e eu faço uma palestra sobre o vereador ou o poder legislativo, nós temos que empoderar o poder legislativo. Como que tu vai empoderar um poder? Quando eu falo isso, eu quero dizer assim, o vereador tem que entender, vereador e vereadora tem que entender o seu papel, as suas atribuições, as suas funções, para dar o melhor resultado para a sociedade. Mas quando ele tem vários cargos na prefeitura, por exemplo, e aí? O problema é esse. Muitas vezes é mais ou menos, como é que eu vou te dar um exemplo para ser leve? Se eu tenho um cargo... Não perder a ternura, né? Eu tenho que cuidar como é que eu vou falar aqui, mas assim, ó, eu perco a minha independência. Porque o que eu fiz? Eu cheguei no executivo, o prefeito me deu 3, 4, 5, 10 cargos. Como que eu vou dizer para o prefeito que ele está errado num projeto tal, numa ação tal, e eu sabendo que está errado? Então, é importante... Que sinuca aí? É importante ter o cargo, sim, mas tem que ter independência. Vou te dar um caso. Eu fui vereador também no município de Incantá, lá no Rio Grande do Sul. E hoje eu sou em Iraí. Meu pai era prefeito da cidade. E eu, líder do governo e vereador, nós tínhamos 7 e no total de 11. O prefeito, meu pai, achava que mandava na Câmara de Vereadores. O que eu fiz? Liderei, como líder do governo, para nós votarmos contra o projeto de unanimidade. Acho que foi a primeira vez que deu unanimidade no projeto rejeitado do Executivo. Sabe para quê? Porque as pessoas tinham que entender. Para o prefeito primeiro saber que o papel dele é na prefeitura, não é na Câmara de Vereadores. Quem manda na Câmara de Vereadores é o Poder Legislativo, é o vereador. Então nós demos essa resposta ao Executivo para dizer o seguinte, ó, cuida lá que aqui nós cuidamos. Agora, não queira interferir, né? Claro que isso é muito difícil de acontecer, porque a maioria dos estados, eu não sei como é que funciona aqui, sinceramente eu não sei como é que funciona aqui, mas a maioria de alguns estados existe esse curral eleitoral, esse comando por parte do executivo. O prefeito define quem é o presidente da Câmara, quem vai ser nos 4 anos. Cara, se nós não tiver, é um exemplo, se nós não tiver, eu não sei como é que aqui, daqui a pouco eu não vou nem poder mais falar. Mas assim, ó, as pessoas, eu acho que tem que ter essa harmonia, essa parceria com o Executivo, porque é fundamental. Tu imagina uma Câmara toda contra o Executivo. O prefeito não faz nada. Agora, o prefeito tem que saber que ele precisa da Câmara, como a Câmara precisa dele. E essa harmonia e essa troca de interesses para a sociedade é que tem que prevalecer. Porque senão não vale a pena. Meu pai sempre dizia, o espírito público, se eu não tiver espírito público, eu pensar em mim, nos cargos que eu vou resolver, eu não mereço ser eleito para a sociedade, eu não mereço ser representante da sociedade, porque eu tenho que torcer e trabalhar para melhorar a coletividade, e não o meu problema. Então deixa eu ir para o intervalo? Claro que sim. Vamos para o intervalo então, Matheus? Já eu volto. Olha, você que está em casa, vai lá tomar aquele copo d'água, você volta aí para o sofá, porque eu tenho mais perguntas para fazer aqui para o vereador e também para o presidente da UVB. Então não saia daí, viu?